Internacionalistas do Mundo, univos! Aqui é o Léo e esse é o Pode Rir, seu podcast oficial de relações internacionais. E hoje a gente tem um tema muito interessante para tratar com vocês. E para isso, eu queria pedir que minha amiga Stephanie desse um oi para vocês para que a gente pudesse começar esse episódio. Oi, gente. Espero que todos vocês estejam bem, onde quer que vocês estejam, e que vocês aproveitem bastante esse episódio, que tem um tema incrível. Bom, e para conversar então hoje com a gente sobre trabalhando com assistência de refugiados, a gente trouxe o Miguel Pacchioni para falar um pouco com a gente sobre o tema. Oi, Léo, Stephanie, prazer estar aqui com vocês, ainda que virtualmente, é o que temos para hoje, sim, seguimos, e lhes agradeço também pela atenção em relação à condução da temática da questão dos refugiados junto aos internacionalistas. Espero que a gente tenha um diálogo que venha agregar aí para todos. Bom, com isso dito, então, vamos começar o nosso episódio. Bom, para a gente começar realmente esse episódio, eu queria pedir para você, Miguel, se apresentar um pouquinho, contar um pouco sobre a sua profissão, sobre suas áreas de interesse, seus anos de experiência, sobre essa construção da sua profissão e onde você está hoje em dia, né? Legal. Bom, eu me chamo Miguel Pacchioni e eu trabalho para o Acnur, Agência da ONU para Refugiados, há pouco mais de 5 anos. Mas antes de estar aqui eu tive uma trajetória da minha graduação, especificamente eu sou formado em comunicação. Desde quando eu me formei, eu senti que eu tinha uma perspectiva de trabalho de algum elemento de transformação, então minha experiência inicial foi toda voltada para agências de publicidade. Não desprezo todo o conteúdo que eu tive nessa vivência, mas de fato não significava muito para mim, e acho que tive um ponto de chave, né, uma virada de chave ali muito importante. Acho que todos nós passamos por um momento nesse sentido, né, de que nos questionamos muito em relação a uma perspectiva de mais longo prazo, e foi quando eu decidi abrir mão do que eu até então estava fazendo, né. Eu venho da área de comunicação, então eu trabalhava já em agências, já tinha passagem por veículos de comunicação, em rádios, TV, e chegou um momento de falar, acho que não é muito isso que eu estou querendo lá para frente. E foi quando eu tive uma oportunidade de sair como bolsista para trabalhar em uma organização de bases sociais na Inglaterra, em uma comunidade específica do interior. A proposta era de ficar lá por 6 meses, eu acabei ficando um pouco mais de 2 anos por conta dos estudos e de uma vivência que, de fato, me transformou por dentro, e isso reflete muito na minha prática enquanto ser humano e profissional, né? Eu já não distingo muito quem eu sou nessas duas frentes. Eu acho que a nossa personalidade se funde dentro desse caráter específico entre profissão e enquanto ser social. Então, nesse sentido, essa trajetória tem muito a ver com quem eu sou hoje, né? De ter um olhar para dentro, de sentir uma necessidade de mudança, de não a temer, né, de muitas vezes dar passos atrás ou para trás em função de uma recolocação em um mercado que é um tanto quanto competitivo, um tanto quanto também exigente, e de saber que o caminho, acho que é mais importante do que a direção, né? A gente sabe para onde a gente quer ir. Os ventos sopram a favor nesse sentido, então, estando cientes de que isso ressoa dentro de nós, é muito mais emblemático o fato de construir uma carreira que nos representa enquanto ser humano, né? Então, no sentido, desde essa volta à Inglaterra, eu passei a determinadamente me envolver muito mais com questões sociais, dos quais eu transito até hoje, e com um grande prazer, afinco, e não existe feriado, não existe horário, enfim, é uma dedicação plena, mas também que agrega muito, né? Que a mim traz muito orgulho, uma baita satisfação. Não, que legal, muito interessante sua trajetória. Nossa primeira pergunta, então, é uma pergunta mais ampla sobre a questão dos refugiados em si. E a gente queria saber qual você vê que é o papel das relações internacionais, dos internacionalistas, frente à crise dos refugiados nos dias atuais. Perfeito. Acredito que o papel das pessoas internacionalistas, desses profissionais,
Eu posso dizer basicamente em duas frentes, né? Em uma primeira seria a questão de contextualizar a complexidade do tema, né? De ter um olhar macro para saber de que a gente não está falando de uma questão unívoca, específica e determinada em um único e específico contexto, né? Não se restringe a um território específico, não há um grupo de atores envolvidos apenas, e sim toda essa complexidade, então, faz com que o olhar internacionalista faz com que a dimensão seja melhor explorada no melhor sentido da palavra aqui, de ser analisada, então, de ter buscas de soluções de uma questão tanto quanto complexa, mundial, de interdependências, de relações, sim, de poderes, e para isso, então, acredito que um primeiro passo, né, uma primeira vertente seria a perspectiva de contextualizar. E junto a isso, né, não separaria a questão também da diplomacia, para a questão de construção de sólidas relações institucionais entre os tantos atores, os tantos players existentes ali na jogada. Então, o efeito de contextualizar e de saber articular ações enérgicas, sinérgicas e também efetivas para a solução de problemas que impactam na vida de pessoas. Acho que é isso o norte que a gente tem que ter em mente, né? De que por mais que haja políticas públicas, por mais que haja promulgação ou estruturação de medidas provisórias, enfim, que a gente está basicamente, o ímpeto desse caminhar é evidentemente uma questão muito pessoal no íntimo de uma série de pessoas que passam por situações delicadas. Acho que um ponto bacana a compartilhar, o que eu basicamente sempre digo, é de que pessoas refugiadas, elas não são vulneráveis, elas estão em situação de vulnerabilidade. Então, nesse sentido, é o olhar para todo o potencial de qualquer pessoa que há em si e, a partir disso, fazer com que haja mecanismos de que essas pessoas consigam, evidentemente, mostrar todo o seu conhecimento, sua força de vontade, talento, enfim, todo o âmbito produtivo e que vem agregar para a construção de sociedades muito mais harmônicas, muito mais condizentes com uma perspectiva de desenvolvimento pleno como um todo. Então, acho que em síntese seria isso, né? A questão de contextualização e a questão das relações institucionais com uma boa dose de diplomacia tão necessária hoje em dia. Nossa, incrível resposta, realmente faz todo sentido. Para a gente continuar, eu queria saber em relação a quem está por trás, né, desse trabalho. É o terceiro setor que atua mais ou o Estado também atua? Qual que seria o papel do Estado nesse meio? Eu, de novo, não distinguiria ali entre um ou outro, mas sim a questão da sinergia entre os atores, né? Isso é muito importante. Vejo como sendo uma orquestra do qual cada músico ali tem um papel fundamental para que o pé da audiência comece a balançar e se sentir parte daquilo. Então, o Estado tem um papel fundamental e sem isso não há um viés que se possa interagir de outras formas, que é a questão da regulamentação, né? Então, toda a parte jurídica, legislativa, estrutural é preciso vir por parte dos entes públicos e em todas as instâncias também, né? Sem diminuir o papel da federação, dos estados e dos municípios, e sim a articulação de que haja uma clara consonância ali das ações em prol das necessidades de quem está passando por uma situação delicada, seja essa pessoa refugiada ou não, mas enfim, a perspectiva de ter um âmbito institucional transitório entre as ações dos entes públicos é fundamental, essa perspectiva de regulamentação e de assumir efetivamente essa responsabilidade, né? Isso não se pode abrir mão. E o terceiro setor, acredito que vem muito mais como aquele elemento que vem a ter uma realidade mais próxima, né? Muito mais perceptível, quanto o terceiro setor está mais na pele, sente mais as demandas locais, e isso faz com que há também uma importância muito grande na perspectiva de que as leis elas possam ser reformuladas, né? Possam ser adaptadas às questões locais, às necessidades mais imediatas de um determinado momento, como, por exemplo,
o caso agora que a gente tem passado, tem vivenciado e continuamos vivenciando o contexto de pandemia. Então, acho que são os músicos de uma orquestra que devem atuar de forma conjunta para que esse som saia o mais bacana possível. Muito interessante essa perspectiva, achei bem legal. Miguel, agora eu queria saber um pouco mais quais são as rotinas e as principais funções dentro do trabalho da Assistência Humanitária de Refugiados. Então, qual é a rotina de alguém que trabalha com isso? Quais são as funções que essa pessoa geralmente assume dentro da área? Como que funciona esse jogo do diário? Boa. Léo, tá aí, de novo aqui. Léo, Stephanie, eu vou dizer para vocês que, assim, a rotina, ela é imprevisível. Até porque, pelo fato da gente lidar com as dinâmicas de pessoas em situação de vulnerabilidade, isso faz com que o meu planejamento, por exemplo, todo final de semana, eu tenho para mim aqui, em algum momento no domingo, eu vou estruturar um pouco do que eu almejo para aquela semana, sabendo já, também tendo em mente, o que eu devo fazer ao longo do mês e do próprio ano. Porém, é recorrente que, cara, começa segunda-feira, o que eu tinha planejado para segunda de manhã já não vai dar para fazer por conta de demandas que estão aparecendo. Mesmo do final de semana, quando eu sento para planejar algo, há algumas ocorrências que podem transformar aquela semana como um todo. Então, de beabá, assim, acho super importante, pelo menos eu funciono nessa ótica, né, de ter uma linha base, né, de ter um guia ali de como melhor estruturar minhas ações e meus esforços também nisso. Mas, por outro lado, de estar aberto e saber que nem tudo vai ser perfeito, nem tudo eu consigo implementar como eu tinha previsto antes. E isso por conta das emergências, né, das outras necessidades não previstas. Imaginem você ter que trabalhar, por exemplo, com a questão de portos e aeroportos, com entradas de pessoas, com questão documental, que um sistema deixe de funcionar durante um determinado período, e o caos no sistema de saúde para fazer com que as pessoas possam ter acesso a isso, e crianças que precisam estar conectadas para ter acesso à educação. Então, é todo um corpo social imenso que transita na nossa forma de atuar e constantemente, né? É algo do qual, por exemplo, eu levo para a cama e acordo pensando muitas vezes. Quando muito positivo, acordo com a solução depois de ter levado o problema, mas também um espaço para respiro, né? Para ter um momento de reflexão aleatória, de poder visitar, por exemplo, alguma exposição, de poder ter contato com elementos da natureza, enfim, é o todo que faz com que a gente consiga ter uma rotina do qual seria o ideal, mas a prática, de fato, ela é muito instável, né? O dia a dia, ele requer de nós atenção e uma capacidade de se adaptar a essa realidade, mas, lógico, sem deixar de lado a linha norte, né? O propósito, enfim, do qual a gente vem atuar. Nossa, muito interessante. Levando toda essa instabilidade, né, que você comentou, nas últimas décadas, acho que é uma questão que sempre existiu, mas nas últimas décadas ficaram muito evidentes diversos momentos de refúgio em diversas partes do mundo, né? A gente vê muito no Oriente Médio, a gente viu aqui na América Latina. Quais são, então, os maiores desafios que vocês enfrentam dentro da assistência aos refugiados? De maneira geral, mas também, e talvez principalmente agora nos dias de hoje, né? Que além disso, a gente ainda está enfrentando uma pandemia mundial. Então, como que está sendo? Quais são os maiores desafios que estão enfrentando? Boa, Stephanie. Eu acredito que, assim, os maiores desafios são também os menores, porque eles trabalham de uma forma muito bem articulada. E, sintetizando assim minha resposta, seria o seguinte: assegurar o direito ou os direitos dessas pessoas. E isso pode ser tão simples, tão palpável para nós que temos essa prática muito bem clara, né, muito bem exercida aqui no nosso dia a dia cotidiano de qualquer pessoa brasileira, ou do qual deveria ter acesso garantido a esses direitos, mas a quem chega ao território, seja ele aqui no Brasil ou de uma outra de um outro país de acolhida que seja, mas a perspectiva de fazer com que os direitos, né, todo aquele arcabouço do qual a gente tinha discutido antes, né, sobre o papel do Estado, de que ele
de que esse papel ele possa ser exercido sim, e aí independentemente das condições aos quais essa pessoa teve que passar. Então, o rótulo de ser uma pessoa refugiada faz com que haja sobre ela uma série de estigmas e dos quais esses estigmas eles não estão presentes em qualquer que seja a Constituição. Então, basicamente, é fazer com que esses direitos estejam assegurados, garantidos e possam ser usufruídos. Agora, um ponto importante que o contexto de pandemia trouxe com o fechamento, né, de fronteiras internacionais é fazer com que um princípio muito básico, né, um princípio norteador das atuações, por exemplo, do Acnur, não seja deixado de lado. Esse princípio é o non-refoulement, é a prática da não devolução de pessoas aos seus territórios de origem a quem recorre à condição de refugiado. Então, eu, por exemplo, enquanto venezuelano que chego aqui ao Brasil e faço a solicitação da condição de refugiado, é um papel do Estado brasileiro de não exercer a devolução dessa pessoa, por mais que as fronteiras estejam fechadas, porque aqui o que a gente está falando é de uma perspectiva de vida ou morte, né? Então, se eu solicito a condição de refugiado em um determinado país, eu estou assumindo a perspectiva de que eu não posso regressar ao meu país de origem, justamente porque a minha vida está em risco. Então, esse papel do Estado e das convenções internacionais aos quais esses Estados são signatários, por mais básico que possa parecer, é um tanto quanto delicado no momento atual de fazer com que a gente, por uma ótica de um contexto de saúde pública, não deixe de lado, que não seja sobrevalente ou superior à perspectiva dos direitos humanos, né, de fazer com que a pessoa possa chegar a um território em busca de proteção internacional e, consequentemente, assim sendo, que tenha os seus direitos garantidos. Muito interessante essa perspectiva, Miguel, achei bem legal. Agora, sobre a questão do próprio Acnur, como que é a estrutura interna, quais são os postos que a pessoa pode assumir, que tipo de assistência ela pode assumir na prática, ficar com a parte governamental, auxiliar diretamente com os refugiados, como é a estrutura de cada pessoa que trabalha dentro da Acnur? Ótimo ponto. Isso tem mudado, viu, Léo? Posso te dizer, nesses 5 anos que eu estou no Acnur, me lembro quando eu entrei, a estrutura era muito mais rígida em termos de formação, de capacitação humana dos profissionais, muito ligados até então à área jurídica. Hoje, além de advogados, tem, por exemplo, a equipe aqui de São Paulo, do qual eu faço parte, nós temos antropólogos, administradores, já tivemos arquitetos, comunicadores, internacionalistas. Internacionalistas é aquela coisa de que sempre estão presentes, né, transitando a uma vaga específica voltada para direito, né, para os advogados. Tem internacionalista aplicando, para a área de comunicação tem internacionalista aplicando, que também é muito positivo, né, porque permite essa transição em diferentes áreas. Mas, em termos de cargo, por exemplo, a chefe do escritório de São Paulo, a Maria Beatriz Nogueira, ela é internacionalista, formada na UNB e é chefe do escritório. Há outros profissionais pelos diferentes escritórios de São Paulo que ocupam, pelos diferentes escritórios no Brasil, melhor dizendo, que ocupam cargos diferentes, seja na unidade de proteção. Já tivemos internacionalistas na área de comunicação, por exemplo, trabalhando comigo também em Brasília, outras na área de relações institucionais junto a parceiros do Acnur. Então é vasto e, de novo, é muito da dinâmica do próprio escritório, das próprias relações institucionais que são pleiteadas no âmbito, eu posso dizer aqui no Brasil, por parte do Acnur. Então não se tem uma vocação, sabe, unívoca, algo tão específico nesse sentido, e eu vejo isso como uma baita qualidade, né? Por mais que possa haver de que não há um espaço determinado, o não espaço determinado também é um ganho do qual os internacionalistas podem se potencializar em relação à construção de uma trajetória humanitária. Você comentou um pouquinho sobre o Brasil, e puxando um gancho em relação a isso, você pode contar um pouquinho para a gente qual é a situação do Brasil na questão da assistência aos refugiados?
como que funciona dentro do país essa assistência? Como que está a situação em relação mesmo a, por exemplo, aos refugiados que estavam vindo da Venezuela para cá? O que está acontecendo? Ótimo ponto, Stephanie. O Brasil tem uma legislação muito positiva em relação ao fator de acolhida dessa população, né, das pessoas refugiadas. Essa perspectiva de acolhida que eu digo é um momento muito sensível, que é a perspectiva de chegada, né? Então, prover documentação à população refugiada já é um ganho exponencial, né, do qual essas pessoas já podem, no momento de chegada, né, ao fazer a solicitação da condição de refugiado, essa pessoa já tem o seu registro nacional executado e tem também a possibilidade de acesso à carteira de trabalho e ter um CPF. Então isso, quando a gente olha em um âmbito global, é um baita diferencial que o Brasil provê a essa população, um diferencial muito positivo e que é emblemático aqui nas Américas como um todo, né? Muitos outros países se espelharam na legislação brasileira para que se possa adequar as suas soluções nessa perspectiva. O passo seguinte, que eu acho que é o gargalo ali a ser enfrentado, quando a gente já tem, então, esse momento de acolhimento, que é o inicial, né, o ato de chegada e de provisão ali dos direitos, mas sim no usufruto disso, né, em fazer valer, por exemplo, que, recorrendo-se aqui a um caso específico, né, de uma pessoa venezuelana que tem em média, né, quando a gente compara a média da formação, por exemplo, da população venezuelana, anos de estudos em relação à média brasileira, é muito superior ao que a gente tem aqui no Brasil. Agora, de novo, né, falando de gargalos, é muito complexo o processo de revalidação de diplomas. Então, assim, da institucionalização do conhecimento que essas pessoas têm e que podem agregar, e muito aqui no Brasil, de fazer com que haja essa transição, então, entre quem eles são e o que trazem consigo. E esse trazer, eu não me refiro aqui aos bens materiais, mas sim a um potencial existente de conhecimentos, de fazer com que esses conhecimentos sejam utilizados de forma horizontalizada às demandas de trabalho aqui no Brasil. Então, por exemplo, um profissional da Venezuela que tenha trabalhado, sei lá, 10, 15, 20 anos na PDVSA e chega aqui ao Brasil para trabalhar como motorista de aplicativo, acredito que a própria Petrobras esteja perdendo com isso, né? Então, é fazer com que essa dinâmica de conhecimentos tenham, de fato, uma relação sinérgica para fazer com que os conhecimentos possam ser melhor utilizados no mercado brasileiro. E não me refiro também, não me resumo aqui a uma questão mercadológica, né, de fazer com que os profissionais estejam empregados nas suas áreas de formação, mas também uma perspectiva de humanidade, né, de prover condições para que o estudo, os anos acadêmicos, toda a formação possa ser continuada, né? E nisso, dando um recorte aqui de crianças refugiadas, que é um contexto muito específico, um tanto quanto delicado, de que elas possam ter meios de se desenvolver plenamente aqui no Brasil. E eu sou a prova viva, assim, de que há muito a contribuir nesse sentido. Os lados ganham, não é uma relação de que uma determinada população tem um benefício maior em relação à outra. Quando uma pessoa refugiada consegue empreender no país, a matéria-prima do qual essa pessoa utiliza não é toda daquela do seu país de origem, os meios de transporte que ela utiliza também são de finalidade local, toda a dinâmica de movimentação local dessa economia menor é no âmbito também municipal. Então há uma série de ganhos advindos com a melhor adaptação. Aliás, adaptação não, é a própria integração dessas pessoas no Brasil. Enquanto a integração, a gente está falando de uma perspectiva de fazer com que todos os lados ganhem, a perspectiva de adaptação é aquela análise mais rasa de fazer com que a pessoa tenha que se adequar ao contexto e não o contrário, né, do qual o contexto também consegue absorver o que a pessoa traz. Então, nesse sentido, a integração é um passo fundamental. É muito interessante essa perspectiva, e essa questão da integração é muito necessária. Então, pensando nisso, a gente queria entender um pouco melhor qual é o papel da sociedade civil
em auxiliar na assistência de refugiados? Como que alguém que está ouvindo esse episódio agora pode ajudar uma pessoa que está em situação de refúgio? Como que as pessoas podem entrar nessa luta por direitos? Léo, basicamente é se envolver, sabe? E para isso há uma série de canais, de meios e de metodologias propícias para que se possa ser agente, para que se possa ser parte desse elemento de transformação. E isso é contínuo, sabe? Não existe uma receita dada e da mesma forma não existe um término previsto, né? A gente está falando aqui de questões muito dinâmicas e acredito que as organizações da sociedade civil tem uma perspectiva, um escopo muito mais próximo em relação à realidade das pessoas do que propriamente nesses âmbitos maiores, né? Sejam organismos internacionais, sejam os próprios entes públicos, mas uma dica então que eu daria nesse sentido é de sentir o que se passa dentro da própria localidade, seja isso no bairro, seja na cidade, seja um escopo maior talvez no estado, de sempre se atentar a onde estão essas pessoas, quais são as necessidades existentes e assim, quem vai dizer isso são elas mesmas. Então o passo fundamental é se colocar cara a cara com uma pessoa refugiada e ouvir, saber dela qual é a perspectiva que de fato ela tem de integração a esse novo espaço. No município de São Paulo, há uma série de ações convergentes, como o Conselho Municipal de Imigrantes, né, formado por pessoas refugiadas e imigrantes, para pleitear as políticas públicas que efetivamente fazem parte das demandas principais das suas próprias realidades. Então, toda essa construção, se ela não for participativa, ela está, de fato, fadada ao fracasso. E, da mesma forma, o nosso anseio, o nosso desejo de integrar, de fazer parte dessa questão mais humanitária relacionada à população refugiada, parte também desse nosso desejo e vontade de estar cara a cara com essas pessoas, de olhar para elas e saber quais são os mecanismos possíveis de facilitação da sua integração, porque isso também, de novo, né, por mais que há leis e toda uma estrutura jurídica que prevê facilitar esse processo de integração, as famílias, a realidade de cada uma das pessoas é muito diferente em si, né? Se a gente considera famílias monoparentais, com mulheres na liderança dessas famílias, se a gente considera mulheres grávidas, recém-chegadas a um determinado país, ou mesmo pessoas com deficiência, idosos com refugiados, então assim, a gente está falando de um escopo que nada mais é do que uma microesfera da realidade que a gente tem em diferentes locais do mundo como um todo, né? As pessoas refugiadas, elas não estão alheias ao tecido social que se tem aqui no Brasil e, da mesma forma, as nossas comunidades de acolhida não devem estar alheias à perspectiva de como as melhor integrar. Nossa, muito importante tudo isso que você falou, realmente. Eles fazem parte, né, da nossa sociedade, então essa questão da integração é muito necessária. Para a gente, então, voltar à questão do trabalhando, né? E para já começar a finalização desse episódio, eu queria saber uma coisa que muitos internacionalistas, eu tenho certeza que também têm muito interesse de saber, que é como que você pode iniciar uma carreira nessa área. Porque às vezes parece... Nossa, a gente está falando do Acnur, né? A gente está falando de organizações internacionais extremamente importantes, então acaba parecendo muito distante da realidade das pessoas. E a gente espera que não seja assim de verdade, né? Então, como que a gente consegue adentrar nessa carreira? Se é o sonho de alguém, se é o interesse de alguém de poder fazer parte disso? Boa, Stephanie, se é o sonho, a pessoa vai chegar lá, sabe? Eu, por exemplo, não almejava isso no meu início de carreira, lá atrás, enfim. E aos poucos eu fui me conhecendo e conhecendo também onde eu me sinto seguro em atuar, né? Onde ressoa para mim um significado, tem um propósito ali embutido naquilo que eu faço no dia a dia. Sendo o sonho, então, eu acho que é importante não querer dar uma cambalhota para frente, sabe? Passo a passo. Então, um passo inicial que eu já indicaria seria, de fato, acompanhar as organizações da sociedade civil e buscar, mesmo que seja ações de voluntariado, para entender o todo.
Eu acho que a partir desse momento que se tem uma vivência com a dinâmica, né, que se tem uma vivência com as práticas dessas relações pessoais, é que a gente vai entender onde que a gente se coloca nesse todo. Como eu estava dizendo antes, é um campo muito vasto para a atuação do internacionalista, né? Seja dentro ou fora do Acnur, no caso. Eu mesmo, por exemplo, quando vim para o Acnur, não foi numa primeira tentativa que eu consegui, sabe? Então, é saber lidar com isso e também de não se acomodar com o fato de, se daquela vez não deu, de abrir mão disso e de falar que talvez não seja para mim. Pô, não abra mão, sabe? Isso para tudo, para a vida, né? Não é só em uma carreira específica, mas sim olhando em quem somos e o que estamos fazendo. É super importante que a gente tenha para nós, né? Isso não é responsabilidade externa, né? Mas sim olhando para dentro mesmo, o que a gente quer para nós e como construir isso, pensando em uma perspectiva também de longo prazo, né? Deixar de ter uma ação mais imediatista em um momento que talvez não seja o mais favorável, mas sem perder então esse âmbito de enxergar essa possibilidade como sendo algo que nos guie também. Eu me lembro que antes de chegar ao Acnur, eu trabalhei em outra organização humanitária internacional, Médicos Sem Fronteiras, e o que me levou a Médicos Sem Fronteiras foi um filme que, de novo, né, um documentário que eu estava assistindo no outro trabalho que eu tinha, dentro do SESC Paraná, onde eu fazia o meu mestrado. Mas então, sabe quando as coisas elas vão acontecendo, quando você tem essa inclinação de estar aberto a receber, sim, esses sinais, mas também de ter um ímpeto, né, um interesse de construir para isso. Então, de estudar as organizações, de estudar o contexto, de buscar também relações interpessoais que possam fazer com que você tenha mais conhecimento, e mais conhecimento não significa uma indicação, isso de fato, pelo menos da minha perspectiva, total fora de cogitação, mas sim de fazer com que esses caminhos dos quais a gente almeja para nós, eles possam ser de fato trabalhados a cada passo, né? Por isso, sem dar piruetas, sem dar passos largos, mas sabendo onde se quer chegar, buscar mecanismos, né, tijolo por tijolo, para construir uma estrutura sólida e saber também lidar com a perspectiva de um potencial fracasso, né? O fracasso, quando ele é construído para aquilo que a gente almeja, eu acho que fica um aprendizado, né? Não uma desistência. Então, tudo é válido nesse processo. É muito interessante, Miguel. Muito obrigado. Bom, ouvintes, espero que vocês tenham gostado desse episódio tão importante, que trata de um tema tão necessário. Então, espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer ao Miguel por ter aceitado o convite e por ter passado várias dos seus conhecimentos e conversado com a gente sobre esse tema tão importante. E queria agradecer também a Stephanie por estar aqui comigo mais uma vez e ao nosso ouvinte por estar aqui nos ouvindo, e até a próxima. Gente, muito obrigada pela participação, por estar ouvindo a gente. Espero que vocês fiquem bem onde quer que vocês estejam. Esse episódio foi extremamente interessante, muito importante. Se você quer perseguir essa carreira, não desista, porque é possível. E o Miguel trouxe um pouquinho pra gente hoje aqui da experiência dele, sobre como realmente você consegue alcançar essa posição, essa carreira, se é algo que você deseja. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Léo, Stephanie, ouvintes, eu agradeço imensamente pela atenção de vocês e pelas trocas que nós fizemos aqui. Ainda que sejam muito mais monotemáticas, mas enfim, acho que a gente cresce com isso também, e fico aqui à disposição para contatos futuros, e me coloco também à disposição para que possa se ter um ganho a mais, uma dose a mais ali de energia, para que Stephanie, para que a gente não abra mão daquilo que a gente almeja para nós enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto profissionais, enfim, acadêmicos, que sigamos adiante
com todos os cuidados necessários, mas sem abrir mão daquilo que nos faz. E, de alguma forma, que a gente possa estar, sim, atento a quem são as pessoas refugiadas, né? Quais são os grandes dilemas que elas enfrentam no Brasil e no mundo, e que possamos ser solidários às pessoas e a essa causa tão nobre. Muito obrigada por escutar mais um episódio do Pod RI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esqueça de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.